aí pessoal, estou aqui de volta para mostrar mais um jogo que eu trabalhei com as crianças lá na evangelização. Esse é um jogo que trata do tema amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele surgiu a partir do seguinte problema: como é que a criança pode compreender que ela deve amar a Deus se ela não sabe quem é Deus, onde está ou o que é Deus? Então, como é que ela pode entender o amor a Deus de uma maneira mais próxima à sua percepção ou às suas próprias emoções? Então, a ideia do jogo é um jogo que é bem simples mesmo, mas é só uma forma didática de mostrar que, a partir do amar a si mesmo, nós nos habilitamos a amar ao próximo e, nessa união ou nessa conjunção do amor a si próprio e do amor ao próximo, nós acabamos, sem perceber, amando a Deus. Bom, eu fiz esse saquinho para poder guardar as peças. Um saquinho, de TNT com fita, não tem nada demais. Então qual vai ser o esquema? A gente vai tirar aqui as peças de dentro do saco. E aqui estão as peças, são peças geométricas, como se fosse um tangram mesmo. E vai ser o seguinte: como vocês podem ver, em cada peça dessa tem uma frase. Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, achar graça quando o outro se dá mal. Mas aqui a gente tem ser paciente com o defeito dos outros. Então a sugestão é o seguinte: é pedir para as crianças que elas construam um coração com essas peças. Instintivamente, a criança ela vai tentar ir juntando as peças que são iguais para tentar fazer alguma forma ou tentar ir montando alguma coisa. Só que para montar o coração do jeito certo, é preciso primeiro que você separe as condutas boas das condutas más. Eu vou fazer um exemplo agora de montagem do coração, em que a maioria das peças estão certas, mas uma está errada, para a gente ver o que é que vai acontecer. Bom, e aqui está o coração na sua forma completa, com todas as peças montadas. E aí a gente pode perceber o seguinte: de um lado a gente tem cores frias, que são o azul e o verde, e do outro a gente tem cores quentes, que são o vermelho, o laranja e esse vinho aqui mais escuro. Então isso serve para a gente diferenciar que o coração ele tem dois lados, duas metades. Aqui a gente tem condutas relacionadas ao amor a si mesmo, o amor a si próprio, e aqui a gente tem condutas relacionadas ao amor ao próximo. E aí, quando a gente juntou todas essas peças, no fim elas formaram a palavra Deus, para mostrar que é a partir dessa união entre elas que a gente pode contemplar o amor a Deus. Bom, mas digamos que a criança, no lugar de achar que ela deve ser paciente com os defeitos dos outros, ela acha que o certo é não ajudar alguém porque tem vergonha. E aí o que é que vai acontecer? A palavra Deus, ela perde o significado, ela fica deformada, e aí a gente não consegue nem ler direito o que é que está escrito. Então, qual é o sentido desse coração? Ele só tem um significado coerente se todas as peças estiverem harmônicas entre si. Se tiver uma peça que não faz sentido com as outras peças, então aí não dá para formar a palavra Deus da forma correta.
Então seria uma forma de mostrar para a criança essa questão do amor a si próprio e do amor ao próximo como um meio de construção do amor a Deus. Bom, pessoal, e o jogo foi esse. Eu acho que deu para compreender de uma forma bem clara como é que ele funciona, como é que a gente pode trabalhar essa questão do amor a si próprio, do amor ao próximo, como sendo constitutivos do amor a Deus, trabalhando de uma forma simples e didática com as crianças, de maneira que elas possam pelo menos memorizar aquela aula que foi montar um coração com Tangram, né? Talvez a imagem das cores separadas e da palavra que é formada no final, né? Que no fim a gente forma a palavra Deus, o que é uma surpresa para eles, porque até então eles não sabem que letras são aquelas que estão escondidas. E aí eu acho que é uma forma de deixar marcado na memória esse conceito básico do amor a Deus. Eu utilizei ele na evangelização já faz algumas semanas e, na verdade, quando eu trabalhei com eles, eu não disse qual era a forma que eles tinham que conseguir ali com aquelas peças. Eu deixei que fosse uma coisa assim bem instintiva. Só recomendei que eles separassem as peças baseado na conduta que cada uma delas expressa. E aí, a partir daí, eles foram tentando mexer nas peças e instintivamente eles acabaram conseguindo criar uma forma e no fim eles nem perceberam qual era a forma que eles estavam chegando. Quando formou o coração foi que eles se tocaram que era um coração, né? Acho que é isso e até a próxima.